começar a gravar aqui, daí a gente conversa. Eu entrei pelo link do Ava. Não, mas não lá. Eu já vou explicar já. É um outro. Não o link que eu criei. Boa noite a todos. Professora Franciele, Direito, Relações de Consumo. É que existe o link do Ava que eu criei, que estão nas unidades. E existe um, que é o link de aulas ao vivo, que quem cria é o desenvolvedor do Croton. Eu não crio professor. Eu vou lá no Ava e tá lá na aulas ao vivo, do lado superior direito, no meu Ava, né, de professor. Aí eu clico, ele me direciona para a conversa de vocês. Só que por algum motivo eu não entrei como professor, eu entrei como aluno. E aí eu não consegui acessar. Esse link aqui que a gente está tendo a aula, eu, Franciele, criei, né, manualmente, e a gente está acessando agora. Enfim, vamos aprender. Vai dar certo a aula, estou gravando, está todo mundo presente, vamos cumprir a ementa, mas eu preciso seguir aquilo que o Croton me pede, né? Mas vamos por partes, né? Eu não sabia usar esse trem, então vou aprender. A Luma vai me ajudar, a Letícia. Todo mundo com material, todo mundo com vadimeco. Sexta-feira, em pleno lockdown, aqui, olha o silêncio na minha casa agora, que eu moro perto da academia, né? Normalmente é um barulho do pessoal dançando axé, pisadinha. Agora tá, ó, silêncio, só pra gente estudar. Eu vou continuar o material da última aula, porque a gente, como eu comecei na primeira aula já dando conteúdo, a gente pode aprofundar mais essa unidade 1, sessão 1 e 2, certo? Então, vamos finalizar onde nós paramos, e aí eu vou complementar com essas peças, que são peças fidedignas de casos práticos meus, do escritório que eu trouxe, para vocês entenderem na prática o que é o que a gente está conversando, sabe? É muita coisa, né? No pessoal da manhã eu não consegui falar da liminar nem terminar a peça, porque eu coloquei um material adicional que é serviço público como relação de consumo, uma vez que a nossa ementa, se vocês olharem lá no primeiro material, né, que eu coloquei para vocês, tem o item terceiro da seção 2, que é definição jurídica de serviço público como relação de consumo e critério. Então, eu preciso passar para vocês isso. Por mais que, no meu ponto de vista, eu considere um pouco menos relevante, eu não posso deixar passar em branco, né? Por isso que eu coloquei o material, então pode ser que em algum momento eu considere algum conteúdo de menos relevância, eu não vou aprofundar tanto, vou aprofundar igual hoje, vai ser uma aula bem prática para vocês, vai ser bem divertida essa aula, se vocês interagirem ainda mais divertido, eu peço que vocês interajam e tirem as dúvidas, que assim eu posso servir mais, né? Ajudar mais vocês a compreender o conteúdo. Então, a gente vai passar. Eu acho que com vocês eu falei até fornecedor, alguém me lembra? Falei do que era consumidor e fornecedor, e a gente ficou de entrar no início da seção 2, que é definição de produto, serviço, mas eu não lembro. Deixa eu olhar aqui no material, vocês me ajudem, porque são turmas iguais, assim, o material. Então, pode ser que eu já dei alguma coisa para vocês ou não lembro. Mas eu acho que eu falei de fornecedor. Objeto, vai faltar eu falar objeto e depois a saída de serviço público, exatamente. Alguém que está antenado aí pode confirmar quem são os meus queridos alunos que vão ler os artigos para mim hoje, que vão poder me ajudar. Tá todo mundo vivo, encarnado, online e vivo, porque online só indo falando comigo. Tamo aí, Flora, tamo aí, manda bala. Então tá bom. Qualquer coisa tá. Com o Felipe ajudou. Eu lembro que tinha 2 senhoritas que estavam me ajudando também na leitura do código. E quem quiser, eu estou à disposição. Como eu não consigo ver o rosto dos senhores, quando eu falar, por favor, leia o artigo, é para aprender a manusear o código, né? Não estou sendo deselegante. Eu estou ajudando vocês até o final do nosso curso aqui, vocês ganharem uma qualidade, que é de manusear o vadimeco, que é importantíssima pra caramba. Tá bom?
Deixa eu tomar o café. Então tá, Felipe, Luma tá aí, Bruna, Aline, Ana, Antônio, Kaique, Letícia, tem vários. Tá entrando mais gente. Jovina. Estão ouvindo bem? Porque senão eu coloco no fone. Tá bom o som? Tá ótimo. Então tá, alguém fala aí, tá aí, que a gente coloca o fone, porque fica melhor para mim do que eu ficar no ouvido. Eu parei em fornecedor com vocês, certo? Professor, na seção 2, item 4, na página seguinte, no segundo parágrafo. O critério, portanto, para a caracterização de fornecedor. Beleza, tá bom. Então, vou terminar no fornecedor. Isso. Aí eu vou falar depois para vocês o 6, objeto. Vou falar um pouco da peça e, para finalizar, eu entro no mais ou menos uns 20 minutos de aula para explicar como é que funciona a aplicação do direito do consumidor no serviço público, que é o item 5, tá? Que eu trouxe um material de apoio para vocês. Eu acredito que é um texto acadêmico, eu não lembro agora o que, mas é um estudo científico que eu trouxe. Então, vamos lá. Eu gravei a aula, tá? Vocês receberam. Deu tudo certo a nossa gravação da nossa aula da semana passada. Consegui mandar para os líderes e eu coloco no AVA também. Não sei como vai funcionar a partir de quando eu entrar da outra forma, mas diz que a plataforma vai gravar automático a aula e eu coloco ela no AVA. Ou no YouTube, né? Que eu jogo no YouTube, daí fica mais fácil. Todo mundo acessa o YouTube. Quem quiser aprender, estará lá. Então, voltando, gente, respirando, né? Óbvio. A gente vai falar de fornecedor, e nós falamos de quem é o consumidor. Vou deixar o nosso lindo CDC aberto. Que a gente vai mexer nele hoje, bem lindeza, para aprender. Hoje vocês vão ver peça. Hoje vocês vão ficar bonzão. Peraí, Ana Clara entrando. Professor, qual que é daqueles livrinhos lá? É serviço público? Não, eu estou no resumo nosso, no relatório que eu coloco. Eu sempre coloco em cima assim. Aí não sei como eu nomeei, mas é que eu coloco a ementa. É o primeiro material que eu peguei a ementa, que é a seção 1 e a seção 2. Eu coloquei os conceitos. É o primeiro material que eu passei para vocês. O artigo vai ser depois, tá bom? A gente está em definição jurídica de fornecedor, material em PDF. A gente falou da Constituição, a gente falou de consumidor. Item 3. Agora a gente está no item 4, finalizando ali, segundo o colega que me lembrou. Na página 5. O critério, portanto, para a caracterização de fornecedor, a gente já leu do CDC, é desenvolver atividade tipicamente profissional. Dá para eu espelhar a tela. Vamos ver se vai. Eu estou com medo de eu espelhar minha tela aqui e travar para vocês. Tem como compartilhar a tela, quer ver? Fazer o teste, gente, vamos ver. Tem que funcionar isso aqui. Funciona, Tchan. professor. É assim. Eu entrar para ver onde para você está, depois eu paro de compartilhar. Peraí. Porque às vezes fica mais lento, trava tudo. Olha lá, travou, caramba. Eu vou reiniciar aqui com a tela, porque eu vou tentar compartilhar e travou, tá? Vamos lá.
Voltei, gente. Viu? Falei e travou. Então, não vou compartilhar mais a tela, tá? Obrigada por aguardar. A gente fez o teste, porque tem que experimentar, para ver se vai funcionar ou não vai. Travou. Todo mundo com material, então sigam aí que eu vou descrever. Estão ouvindo? Tá tudo certo? Porque eu caí, tive que reiniciar a tela aqui. Tá ouvindo, Felipe? Beleza. Beleza. Sim. Então tá, então não vou compartilhar a tela. O que aconteceu? Na hora que eu fui compartilhar, travou tudo. Aí eu falei, eu vou sendo bem comunicativo, vocês vão saber onde eu tô, tá? Página 5 do primeiro material lá nosso. Em se tratando de prestação de serviços, o código exige, além da habitualidade da atividade, ser ela desenvolvida mediante remuneração. Artigo 2º, na parágrafo 2º do artigo 3º do CDC. A remuneração que trata a lei não abrange atividades que são pagas pelo próprio consumidor, mas também os serviços de consumo remunerados indiretamente, isto é, quando não é o consumidor individual que paga, mas a coletividade, ou quando ele paga indiretamente o benefício gratuito que ele está recebendo. Em outras palavras, ainda que não haja remuneração direta pelo consumidor, se o custo estiver incluído no preço do serviço, haverá remuneração para fins de lei. Destarte, ou seja, para estar diante de um serviço prestado sem remuneração, será necessário que, de fato, o prestador de serviço não tenha, de maneira alguma, se ressarcido de seus custos, ou que, em função de natureza de prestação do serviço, não tenha cobrado pelo preço. Ou seja, a relação de consumo também visa a remuneração, visa lucro. Não é serviço gratuito para aplicação do CDC. Eu vou entrar no item 6, o item 5 eu vou deixar para o final da aula, que é o material que eu trouxe lá extra, porque eu quero ler com vocês, senhores, aí essa página, o item 6, e já entrar na petição inicial, para explicar tudo que a gente aprendeu agora numa peça prática, tá? Qual que é o objeto da relação jurídica de consumo, então? Toda vez que a gente vai fazer um contrato educacional, contrato de contratar com a empresa de telefonia, contrato de qualquer natureza, existe um objeto do contrato. De compra e venda é o veículo. Se for um veículo, pode ser o carro, pode ser a venda de um celular, por exemplo, etc. Exemplo hipotético. Então, qual é o objeto da relação de consumo? A relação de consumo tem o consumidor e o fornecedor. E tem o objeto, que a gente vai ver aqui, que pode ser o produto ou a prestação de serviço. Relação jurídica de consumo é formada toda vez que um fornecedor e um consumidor transacionarem produtos e ou serviços. O consumidor pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, desde que adquiram ou utilizem produtos ou serviços como os destinatários final. A gente está ratificando aqui a situação. Fornecedor pode ser uma pessoa jurídica, pode ter aplicação do Código de Defesa do Consumidor entre a Energisa, que é gigante, com uma outra pessoa jurídica. Sim, ela contratou alguma coisa, um produto ou serviço como destinatário final. Relação jurídica de consumo, em sentido estrito, é aquela que estabelece entre consumidor e um fornecedor, tendo como objeto a aquisição de um produto ou a prestação de um serviço. Toda relação de consumo deve ter obrigatoriamente 3 elementos. Olha a parte, se estivesse na lousa, a gente já está escrevendo isso daqui. Elemento subjetivo, elemento objetivo, elemento finalístico. Então, para existir uma relação, tanto quando a gente pensa em todas as áreas do direito, normalmente são 3 partes. Direito penal, direito do trabalho, reclamante, reclamado, e o próprio labor, trabalho, o penal, que tem a ver com o réu, a vítima e o fato, né? Então, é sempre a mesma raciocínio jurídico, só vai mudar a forma de analisar no direito. Então, ali, elemento subjetivo tem a ver com sujeito, é a relação entre o consumidor e o fornecedor. Elemento objetivo, objeto. Se eu entrar com uma ação contra algum fornecedor, o objeto
daquela reclamação é o elemento objetivo. E finalístico, o consumidor deve ser o destinatário final. Obrigatoriamente, nessa relação, o consumidor, que vai consumir o produto ou serviço, ele tem que ser destinatário final. Se eu compro uma caneta, é para eu utilizar, por exemplo, como destinatário final, senão descaracteriza. A relação de consumo pode ser efetiva ou presumida. Efetiva é quando há transação de objetivo entre consumidor e fornecedor. Presumida é a simples oferta ou publicidade no mercado. Por exemplo, um exemplo hipotético. Às vezes acontece uma publicidade no mercado, aquela situação do consumidor equiparado, que a gente já conversou. De fato, a gente, né, consumidor, não tem uma relação com aquela situação, mas a oferta e a publicidade impacta direitos coletivos nossos. Então, a gente equiparadamente é consumidor e, de forma presumida, também tem um objeto ali daquela relação, só para vocês entenderem. Desenvolvimento, azinho ali no material. Havendo um fornecedor, um consumidor e um produto fornecido ou serviço prestado por esse fornecedor a esse consumidor, haverá relação de consumo. O CDC, no artigo 2, segundo, define consumidor como pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Vulnerabilidade. Isso aqui é conceito que eu tiro de materiais, né, que eu vou fazendo pesquisa e juntando para os senhores. A gente vai ver essa vulnerabilidade, quem está com o código aí, só para a gente eu já vou ensinando a matéria na prática, já vai ficando mais interessante. Abrindo o artigo 4º, que é Política Nacional das Relações de Consumo, lê o artigo 4º, inciso 1, fazendo favor. Por obséquio. Leiam. Pode ser você, Felipe, ou quem quiser se manifestar aí. Cri, 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 cri. Por favor, gente. Qualquer pessoa que está aqui online tem competência para fazer leitura de artigo. Felipe, você está presente? Vou chamar por nomes, então. É o reconhecimento. Deu uma saidinha, estou aqui de novo. É o reconhecimento. Beleza, você pode ler, depois... Você está aberto, Antônio? Já. Então, lê para nós, por favor, depois eu vou peço para o Felipe. Artigo 4º, o inciso 1º. É o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Mas lê o artigo 4º, por favor. Lê também o artigo. A Política Nacional das Relações de Consumo... Isso, a Política Nacional... A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Aí vai... Isso. O reconhecimento da vulnerabilidade no mercado de consumo. Isso aí, tá bom. Só isso aí tá bom, porque eu vou explicando aos poucos. A gente já viu no início da primeira aula que o direito do consumidor ele é princípio na Constituição, no artigo 180, tá no artigo 5º, no artigo 1º aqui, né, do CDC, por isso que eu quero que vocês tenham o CDC em mãos. Quem não tiver, infelizmente, vai ter um aprendizado aí mais defasado. Já tem aquela teoria que fala, você pode levar o cavalo do lado do lago, ele só bebe água se ele quiser. Então, quem tiver aí comigo vai aprender isso aqui para ganhar dinheiro na advocacia. Quem não quiser, só passar de ano, também estamos à disposição. Ó, o artigo 1º, está lá o artigo 5º da Constituição que fala, lembram? Que é princípio, o nosso CDC, e o artigo 170 também. Aqui no artigo 4º do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele ratifica que a vulnerabilidade do consumidor é um princípio.
Então, vou inserir um conteúdo agora na cabeça. Vulnerabilidade é presumida para todo e qualquer consumidor. Sem errar. O que a gente tem que fundamentar numa peça? A hipossuficiência. Esse material aqui nosso, se os senhores forem ver, a vulnerabilidade pode ser técnica, jurídica, econômica, informacional, que está lá no material. Né? O doutrinador, ele juntou tudo, mas na verdade é o quê? A vulnerabilidade ela é presumida, todo consumidor é presumidamente vulnerável, ele é a parte mais fraca da relação, significa. Mesmo se for pessoa física, mesmo se for duas grandes pessoas jurídicas. Agora, a parte da hipossuficiência, que é o termo mais correto, tecnicamente falando, ele pode ser hipossuficiente tecnicamente, ou seja, o consumidor não tem conhecimento específico sobre o objeto que está adquirindo. Normalmente não temos, né? Se a gente for adquirir qualquer tipo de contrato por adesão, que você tem que assinar embaixo, nós somos vulneravelmente, né, presumidamente, e somos hipossuficientes tecnicamente, para entender o que está naquele contrato. Se as cláusulas que estão lá, elas são leoninas, que significa ruins para nós, a gente vai ver isso também no CDC. Também tem a vulnerabilidade jurídica, o consumidor não tem conhecimento jurídico nos contratos, por isso não tem como saber quais são as consequências. Econômica, o fornecedor normalmente é detentor do maior poderio econômico. Informacional, o consumidor é carente de informações sobre produtos e serviços do mercado de consumo. Isso aqui é uma regra, só para os senhores entenderem o que é a vulnerabilidade e essa hipossuficiência. Eu, quando fiz a minha monografia, fiz em direito do consumidor. Então, qualquer coisa que a gente tratar na aula, vocês podem fazer em TCC, porque o TCC de vocês é só ideia. Vocês precisam chover no molhado, não precisa criar tese, tem que falar uma coisa que é habitual. E direito do consumidor é algo muito corriqueiro, é bem interessante. Então, continuando ali, página 6. São considerados hipervulneráveis, ou seja, há muito vulneráveis quem é portador de deficiência, crianças, adolescentes e também idosos, está faltando aí no material. Quando a gente faz lá uma petição inicial e existem pessoas, partes, né, não pessoas, partes habilitadas no processo, tanto se o meu cliente for autor ou for réu, não importa, e ele for portador de deficiência mental, física, não importa, menor, relativamente ou absolutamente incapaz. Por isso que tem a diferença entre criança e adolescente ali, tá? Criança é absolutamente incapaz, adolescente relativamente incapaz. E o idoso, a gente pode fazer até um tópico para ajudar o juiz a dar uma canetada mais pesada, por exemplo, no dano moral, da hipervulnerabilidade do idoso, da hipervulnerabilidade do portador. Isso aí tem tese no Google acadêmico, na jurisprudência, e que é verdade. Se vocês ligarem agora, né, isso aí porque eu fui criada pela minha avó, liga para o idoso e fala: e aí, dona Joana, como é que você está? E aí, tem filho? O que você almoçou hoje, dona Joana? Nossa, você é muito querida. Eles são hipervulneráveis. Então, pra gente não, né? Para um estelionatário, por exemplo, ludibriar um idoso, pode, igual a gente conversou na aula, não sei se foi nessa, numa outra aula, enfim, pode ser que a pessoa fez a contratação do empréstimo, mas é mais fácil, normalmente, ludibriar criança, deficiente, intelectual, etc. e tal, e também os idosos. Tá? Então, é uma tese que a gente coloca nas peças e tem um olhar diferenciado pelo magistrado. Destinatário final é a pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza serviços, produtos em benefício próprio, ou seja, é aquele que busca a satisfação de suas necessidades através de um produto ou serviço, sem ter o interesse de repassar este serviço ou produto a terceiros. Para que se configure a relação de consumo, portanto, são necessários que estejam os elementos 3 que a gente conversou. Subjetivo, consumidor, tido como sujeito ativo, protegido pelas normas estabelecidas pelo CDC, e o fornecedor como sujeito passivo, que vende um produto ou presta um serviço no mercado de consumo. Aí existem algumas situações de teorias aqui que eu coloquei só um parágrafo, porque
eu não fico me atendo muito à teoria, porque teoria não traz a prática de uma petição inicial, né? A gente vai aprender prática aqui comigo. Mas é importante falar, porque o direito é assim, sempre tem a teoria ortodoxa, aquela mais eclética e a mista. Sempre assim no direito, sempre tem as várias variantes de doutrinador. Professora, Pois não? perdão, a senhora citou 3 elementos? Ali, tá no material, você não tá, você tá sem material, mas eu repito. Eu estou com o material aqui. A senhora falou 3 elementos. Eu tenho subjetivo, objetivo e qual outro? Finalístico, que é o objetivo, tem que ser como objeto final, finalístico. Ok, obrigado. Por nada. Agora eu não sei onde tá no material, mas é que eu nem grifei, tá, tipo, sem grifar. Ele tá sem eu enaltecer. Entende? Mas tá bom, vamos lá. Acho que alguém entrou na aula, deixa eu ver aqui. Volta. Eu escuto barulhinho, não. Meu cachorro comeu, fica dormindo. Então, ali, teoria maximalista, destinatário final é todo aquele que consumir adquire produto para seu uso, independente de destinação econômica. Teoria finalística tem a ver com subjetivista. O destinatário final é todo aquele que utiliza o bem como consumidor final, de fato, e econômico. Assim, podemos afirmar que são elementos da relação de consumo. Está em negrito aí na página 6, Jorge. Agora, os principais. Subjetivo, que tem a ver com o sujeito, as partes, autor, réu, consumidor e fornecedor. A gente está aprendendo novamente no direito só um nome diferente para as partes do processo, para poder aplicar as premissas consumeristas, ou seja, as vantagens de se ter uma relação de consumo. Assim como tem no direito do trabalho, reclamante e reclamado, e existem os benefícios do direito do trabalho, por exemplo, que ele é mais célere, em uma única audiência, o magistrado, ele ouve as testemunhas, ele sentencia, os prazos são diferentes do processo civil, são menores, porque existe um procedimento específico da área trabalhista. Agora, dentro do consumidor, existe também direito material, ou seja, benesses, né, benefícios diferentes do consumidor, que é muito importante. O procedimento é como? Civil normal, os prazos normal do direito civil que a gente vai ver. Elemento objetivo, produto ou serviço. Para que uma relação jurídica seja caracterizada como uma relação de consumo, é preciso a presença dos elementos subjetivos e de pelo menos um dos elementos objetivos mencionados acima. A falta de qualquer um desses requisitos descaracteriza a relação jurídica de consumo, afastando a aplicação do CDC. É a mesma coisa entregar um cheque para os senhores sem assinar. Se a gente consegue executar um título, né, eu também estava dando aula de direito empresarial ontem, um título, se ele tiver faltando um dos elementos primordiais, uma nota promissória sem assinatura, alguma coisa, só para vocês entenderem, não tem como. No direito, a parte da cartularidade da constituição do procedimento, ela é muito importante. Então, para poder existir uma relação de consumo, tem que ter consumidor, fornecedor, um produto ou serviço que o consumidor usa como destinatário final. Senão, não existe a relação. É meio retórico isso, né? Mas a gente precisa explicar de uma forma lúdica para ficar mais coerente. Eu vou mostrar nas peças agora. Outra consequência da boa-fé é o dever de informar que nas relações de consumo se aplicam ao fornecedor do produto e serviço, que tem obrigação de não esconder nada, enquanto no Código Civil todas as partes terão o dever de informar, ampliando a abrangência trazida para defender os consumidores. Então, aqui é uma outra situação, eu não lembro se vai estar aqui, mas no nosso Código de Processo Civil, eu vou abrir aqui, eu vou achar. Um dos princípios que norteiam o CPC, que é de 2015, é da boa-fé. Lembrando que as peças de direito do consumidor, elas são peças que têm que ter aplicação do Código Civil, da Constituição e ao processo civil. Artigo 4º, o processo, boa-fé,
Ai, eu vou achar depois, é porque eu vou ficar procurando aqui agora, que não é o objetivo nosso aqui. Mas é um dos primeiros artigos do CPC nosso que fala da boa-fé. Não vou achar agora, porque eu vou falar de vou ficar viajando muito na boa-fé. Então, o Código Nosso de Defesa do Consumidor é um instrumento que proporciona equilíbrio nas relações jurídicas de consumo. Haja vista que até o final da década de 80, que ele é, se vocês olharem no Vadimeco, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei infraconstitucional. A gente chama de código porque ele estabelece relações consumeristas, mas é uma lei que foi promulgada lá em 90, né? 8.078 de 90. E aí está falando que antes do CDC, como não tinha uma regra certa para proteger nós consumidores, a gente era muito vulnerável. Se comprasse um aparelho e desse defeito, não existia aquela situação da garantia. Até existia decretos esparsos, né? Mas não como é hoje, que a gente tem a nossa prescrição em decadência de produtos perecíveis e não perecíveis dentro do CDC. O que isso significa, professora? Que a gente tem direito de ter a qualidade do nosso produto garantido por um período X, de um vício oculto, que eu já conversei com vocês, que a gente vai ver em um momento oportuno o que é isso, de fato. Então, é muito legal o CDC para ajudar a gente conseguir ter mais justiça. Porque, antigamente, nós, né, eu já entrei na era do direito do consumidor, vocês também, que vocês são possivelmente mais jovens que eu, né, pode ser que não. Então, a gente já entrou numa era que, se der algum problema, eu já peço comida lá no Monk e eles esqueceram uma vez a carne minha. Aí eles me mandaram outra marmita. E outra vez eu peguei no Girafas, aí eles derrubaram a minha comida. Aí eu ganhei outra marmita. Isso é direito do consumidor. Antigamente, isso aí não tinha, não. Se acontecesse algum problema, batia no ombro assim, ó. Se vira, negão. Se vira. Agora é diferente. Nós somos observados pelo fornecedor com mais cautela. Porque você compra lá no Mercado Livre uma bolsa da faculdade, e aí o produto vem estragado, ou atrasa, o que você faz? Você dá a estrelinha e escreve o comentário. A desaprovação hoje de um consumidor no mercado, por exemplo, online, ele é muito impactante. Muito impactante. Então, apesar de, às vezes, parecer que o direito do consumidor ele não funciona, ele funciona sim, só que não entendam como um direito utópico, de Alice no País das Maravilhas. Isso não existe na advocacia, mas a grande parte do que tem que ser aplicado acontece. A gente já conversou sobre o artigo 2º e 3º, deixa eu falar da conclusão ali. O atendimento, na última página 7, tá? Para poder entrar na peça. Atendimento às necessidades dos consumidores é direito tutelado pelo Estado, visando, nos termos do artigo 4º, foi que o nosso colega gentilmente leu, o caput do artigo 4º fala de vários princípios, dignidade da pessoa humana, proteção à saúde, é um valor à saúde, à segurança de nós, consumidor, comprar um carro, não explodir, comprar um celular, não estourar no nosso rosto, assim por diante. Proteção de seus interesses econômicos, para evitar aquela situação dos quartéis, lembra? Vai lá comprar o telefone na loja X, está R$5.000. Na loja Y, o valor está R$5.000. Antigamente, quando não existia o direito do consumidor, os fornecedores se juntavam para subir o preço lá em cima do produto ou serviço, fora do que seria o valor daquela situação de mercado, por oferta e demanda, não importa, ferindo aqui, abusando do consumidor. E está ali no caput, a proteção econômica, é isso. Para a gente poder pagar por aquilo que a gente contratou, mas de forma equilibrada. É isso que é equilibrar. Se existisse o mundo de hoje, 2021, sem o direito do consumidor, vocês entendem que teria um desequilíbrio processual? Porque quando a gente entra com um processo, amados, o autor tem que provar o fato constitutivo do seu direito.
Se alguém tiver aí, que eu já sei de cor, artigo 373 do CPC. Quer ver? Eu já vou explicar a inversão do ônus da prova para vocês aqui. Abre aí o CPC, por favor. Artigo 373. Vou explicar aqui agora o que é para entrar na peça. Eu estou abrindo aqui, senhores, abram aí. Quem abriu primeiro, por favor, leia. Alguém achou? Já achei. Já achei, professor. Você pode ler, por favor? Você vai ler para nós o artigo 373 até o parágrafo 1º, porque eu vou ensinar para vocês que é possível inverter o ônus da prova no processo civilista, sem ser uma relação de consumo. Como assim? Ah, o João bateu no meu carro. Não é relação de consumidor. Bater no carro. Lembra que eu dei o exemplo? Mas é possível inverter o ônus da prova aplicando o Código de Processo Civil. Agora o Felipe vai ler ali, eu vou explicar. Por favor, leia. Artigo 373. 373, professor? Isso. O que eu estava aqui, ele só tinha o parágrafo único. Você vai ler o 373, inciso 1, parágrafo 1º. O ônus da prova incumbe. Certo. Pode ler? Só um instantinho, professor. Você deve estar no Código Civil. É o CPC. Não, Código de Processo Civil, CPC. Tá. 373, aqui. Isso. Ônus da prova incumbe. 1. Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só um pouquinho, Felipe. Olha, gente, só para você entender. Então, um processo que não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em regra, processo previdenciário, incumbe ao autor provar o que ele está falando que aconteceu no processo. E ao réu desconstituir o que o autor está falando. Isso é a ordem normal de um processo. A inversão do ônus da prova é quando a gente manda a incumbência de provar o ponto controvertido do processo, a dúvida, para a parte que tem maior poderio de provar. No caso, na relação de consumo, é o fornecedor, que tem a tela do computador dos protocolos da sua mãe, tem quando você abriu o cadastro, tem todo o comprovante dos pagamentos do boleto, etc. Agora, lê o parágrafo 1º, que eu vou explicar a inversão do ônus da prova no Código Civil. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o cargo. Tem alguém falando aí? Oi? Não, acho que a pessoa deixou você fora do mudo. É que eu vou... Exige nas aulas. Eu pensei que... Eu vou colocar no mudo todo mundo. Você desativa seu microfone daí, tá, Felipe? Peraí. Eu não sei quem é. Agora tira o seu do mute aí e continua. Beleza. Falando. Quem quiser falar, e eu coloquei no mute, eu não entendi o que queria falar. Pode continuar, Felipe. Caput ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário. Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se descumprir do ônus que lhe foi atribuído. Pronto. Vocês entenderam? Olha que coisa que fácil, gente. Isso aqui. Agora vocês estão aprendendo a ser advogado. O que está falando o artigo 1º? Devido à situação lá do processo, vou resumir. Nos termos do caput, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Qual é o ônus da prova normal? O autor provar o que ele está falando e o réu, entre aspas, desprovar, desconstituir o que ele está falando. A inversão do ônus da prova é isso. Então, nossa, professora,
não tenho como aplicar o Código de Defesa do Consumidor, é uma ação civilista. Não se preocupe, se você conseguir provar para o juiz que a parte que tem maior possibilidade de ajudar ele a resolver o problema do seu processo, de resolver o ponto controvertido, ele vai inverter o ônus da prova, mesmo sendo a ação civilista. Agora, volta lá para o CDC, Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova está no artigo 6º, tá? É a mesma situação, só que eu não vou falar agora. A gente vai ter uma aula certa, só que de acordo com que vai entrando as informações, eu já vou explicando para vocês. Conclusão, o material, página 7. A relação de consumo nada mais é que uma espécie de transação comercial, onde o fornecedor coloca um produto ou serviço no mercado de consumo, disponibilizando ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor foi um marco na legislação brasileira na legitimação de direito dos consumidores ou proteção à vida, saúde, segurança, liberdade de escolha, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, proteção contratual, entre outros. O materialzinho nosso fechou aqui. Agora vocês vão abrir a peça que eu mandei no e-mail, no WhatsApp aí. E eu quero que alguém já pegue o CPC. Alguém além do Felipe quer ler, gente? Eu estou dando a oportunidade que eu vou dar um artigo para o senhor ler. Vou explicar agora. Artigo 319 do CPC. Isso aqui que eu estou passando para vocês, eu falo só para advogados mentorados meus. Então, assim, é um conteúdo que, além de vocês saberem fazer uma peça bem feita, esse modelo eu uso no escritório de consumidor do ano passado, vocês não vão errar, coisa que advogado atualmente continua errando por falta de conhecimento. Então, quem tiver dos 32 alunos online com Vadimeco e estiver comprometido a aprender, seria uma grande honra ouvir ler esse artigo 319, que você nunca mais vai esquecer. Se fazer processo civil ou direito civil na OAB, não tem como errar e reprovar do jeito que eu explico aqui, porque as minhas peças é igual a FGV Coped, porque eu estudei muito para passar para a OAB, né? Eu mastigo as coisas para vocês hoje, porque eu já estudei muito. Vou tirar uma foto aqui do meu código, para você ver o tanto que o bichinho... Eu posso ler, tá? 319, então, lá do CPC. Você já abriu? Sim. Qual é o seu nome? Miss Lene. Deixa eu ver aqui, porque não tá... Bom, não consigo ver, porque às vezes muda na tela aqui, né? Então tá. Então você vai ganhar um presente agora, que é aprender junto com a peça nessa situação. Quem tiver com o Vadimé com óleo, me acompanhe, aproveite. Peça nossa lá, gente. Abre. 9 páginas. Petição inicial, ela tem que ser simples, tem que ser objetiva e direta. Com jurisprudência, óbvio, doutrina, direito do consumidor, Constituição, direito civil, mas tem que ser objetivo. Assessor não gosta de encheção de linguiça. Vocês gostam? Ninguém gosta. Eliminar concedida, professor? Essa aqui foi... Não, é a peça, a petição inicial. Indenizatória modelo. Eu passei para vocês uma inicial e a liminar dessa inicial que foi concedida, mas eu vou explicar agora o que é fornecedor, consumidor com a petição inicial. Então, lá na primeira página, está escrito ao juízo da 5ª Vara Civil, Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste. Artigo 319 do CPC, por favor, senhorita, leia até o inciso 1. A petição inicial indicará... A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, os nomes, os pronomes... Pode ler. Lê o inciso 2 inteiro, depois eu vou explicar. Lê. Inciso 2. Os nomes, os pronomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional,
da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Ok, só aqui, para aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Então, aquela historinha que vocês viram já e continuam vendo, de advogados escrevendo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, isso não existe. O CPC, em 2015, revogou. A petição deve ser dirigida ao juízo. Vocês vão ganhar aqui 1 ponto na prova da ordem, na segunda fase. Não importa se vai fazer direito do trabalho, direito penal, direito administrativo, direito sei lá o quê. É ao juízo, que é o local físico. A competência para você direcionar uma petição inicial é ao juízo. Não é mais excelentíssimo senhor doutor juiz. Isso foi revogado em 2015, há 6 anos atrás. Ai, mas os advogados escrevem. Erro formal, material. Não vai ser inepta a petição inicial, mas os senhores vão reprovar na prova da ordem, encerrar esse cabeçalho inicial aqui, que é o coração. Aí a nossa colega, ela leu o inciso 2. O que precisa ter na qualificação, o que deve ter de mínimo na qualificação de uma petição inicial? Nome, Franciele, prenome, sobrenome, né, Ramalho. Estado civil, solteira. Se tiver união estável, colocar. Tô lendo no CPC isso aí, tá? Profissão, advogada. CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência. Então, dispensa RG, dispensa todas as coisas que vocês imaginarem, mas é obrigatório que na petição inicial tenha no mínimo, igual tá ali no João da Silva, brasileiro, solteiro, CPF, né? Se não tem endereço eletrônico, escreve sem endereço eletrônico, que eu tô vendo aqui que não tem na peça, tem que colocar também, porque tá no CPC, é assim que qualifica o autor. Venha através dos seus procuradores judiciais ao fim firmado, respeitosamente a presença deste juízo. Propor. Ação declaratória de inexistência de débito. Isso aqui é o seguinte, meu cliente estava devendo, pagou e foi inscrito. A clássica inexistência de débito, porque ele pagou a dívida e os danos morais. É isso que é essa ação. Só para a gente entender. A empresa que é o reclamado, né? O reclamado réu. A gente vai qualificar, igual está no CPC, com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Pessoa jurídica não tem residência, é sede. Então, por isso que é ali, endereço eletrônico tal, com sede na Avenida X, Y e Z. Até aqui tá claro, gente? O nome disso aqui é preâmbulo da petição inicial sua. O que poderia colocar para ficar mais enriquecedor, que o pessoal pede, propor com fundamento no artigo 319 do Código de Processo Civil. Aí ficaria perfeito. Perfeito. Vocês entenderam? Fez sentido? Agora eu vou entrar no direito consumidor. Tranquilo, senhor. Se não tiver, a gente explica de novo, que isso aqui é novo para vocês. Isso aqui eu já vi que já há muito tempo que eu estudo isso aqui. Então, se alguém não entendeu, a gente explica de novo. Mas que fique para a vida de vocês aí. Quem está falando é o CPC, não sou eu, só estou traduzindo. Fatos. Contei a historinha dos fatos. Meu cliente, falei para ele lá no PROCON, para ver se resolvia. Claro que não resolveu. Que resultado, depois eu posso trazer lá na frente a sentença que eu ganhei. Eu pinto o nome do cliente, né? Consegui devolver o valor que estava sendo cobrado indevidamente e danos morais. Então, o êxito da demanda nesse caso, só para vocês entenderem, imagina que os senhores têm o nome inscrito lá em R$4.000. Se o advogado consegue declarar a inexistência do débito e mais danos morais de R$4.000, você teve um êxito na demanda de R$8.000, entende? Porque deixou de pagar 4.000 e ganhou 4.000 de dano moral. É bem legal esse tipo de ação. E é esse raciocínio que vocês têm que ter. No começo da advocacia, perdi muito dinheiro em não entender esse raciocínio e fazer cobrança de honorário só em cima de dano moral, por exemplo. Deixa eu minha amiga tá me ligando aqui só um pouquinho. Ô, Cíntia. Amiga. Alô? Eu tô dando aula, tá? Eu te ligo na hora que for o intervalo. Deve acabar, que vai acabar um pouquinho antes das 10.
Não, tô dando aula sexta-feira na Unic online agora. Eles me colocam sempre na sexta, que os alunos ficam assistindo a aula da Fran. Tá bom? Até mais. Tá bom. Falando, beijo. Essa vida de resenha de sexta-feira, isso não me pertence mais. Estamos aí na atividade com vocês. Então, vamos voltar aqui. Me mandou o WhatsApp, não foi? Ok. Então, eu vou pular a parte dos fatos. Eu vou entrar item 2 da petição inicial, que é da relação consumerista, que é a nossa, que a gente já viu na matéria, tá bom? Conta a historinha nos fatos bem desenhada do PROCON, problema X, Y, número do contrato. Eu não vou explicar, né, a fundo, porque não vai ficar muito processual. Vamos lá. Item 2, da relação consumerista. Você tem, como advogado, vou colocar assim, vocês vão começar a vestir a camiseta de advogado já, tem que deixar claro para o magistrado, para o assessor, para a secretaria, para o juízo, que é uma relação de consumo, para aplicar a inversão do ônus da prova, etc., o que vocês precisarem. Por isso que, nas minhas peças, depois que eu coloco os fatos, eu falo para o juiz que é uma relação de consumo. Porque no primeiro despacho dele, que ele concede ou não a liminar, ele já concede a inversão do ônus da prova. Isso é importantíssimo. A correspondência entre o reclamante, que é o cliente, autor, e reclamado, réu, é absolutamente uma relação consumerista, sendo o reclamante caracterizado como consumidor e o reclamado prestador de serviço, estando em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Coloquei a cópia do artigo 1º, do 2º e do 3º do CDC, observe na peça lá. O reclamante é pessoa vulnerável e está em situação hipossuficiente tecnicamente e impossibilitado de trazer aos autos, aí eu escrevo, cada caso é um caso. Telas do sistema do reclamado, informações do cadastro interno, ou seja, as provas para resolver o problema do processo, que era se ele pagou ou não, provavelmente está na mão do fornecedor, que tem histórico de protocolo, qualquer prova documental que esteja na posse dele. Desta forma, é essencial a aplicação de todas as premissas do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, que eu expliquei. Qual é o fundamento do CDC, da inversão do ônus da prova? Artigo 6º, inciso 8º. Está na peça. Até aqui tudo bem? Está muito rápido? Tá bom, professor. Vocês entenderam? Até aqui, então tá ok. Então bora, gente. Tá que bom, vocês são muito rápidos. Estou falando assim com clareza, mas vamos lá. O importante é a gente se ajudar nessa situação aí. Ali embaixo é o outro pedido que a gente acaba fazendo. Tem que fazer o pedido. Se não fazer o pedido, o juiz ele não vai dar para você aquilo que você não pediu na petição inicial. Já dizia o meu professor de processo civil, o que abunda não prejudica. Melhor ter pedido a mais do que faltar. Ou seja, se o senhor advogado pedir só dano moral, o juiz não pode declarar a inexistência do débito e limpar o nome do cliente, de ofício. Entende? Por isso que tem que fazer o pedido. A inexistência do débito é como se fosse o dano material do processo, mas aqui, como tem a ver com algo que ele pagou, a gente pede para o juiz declarar nulo. E o juiz pode dar três tipos ele pode dar 3 tipos de atos dentro do processo. Ele pode declarar, constituir ou condenar algo. Declaro a inexistência do débito, condeno em danos morais, constituo obrigação de fazer isso, isso, aquilo. É isso. Professor, então, artigo... Pois não. Desculpa te interromper, só uma dúvida. Pode falar, não precisa pedir desculpa, não. Ó, eu vi aqui na peça da senhora, a senhora colocou, né, segue o julgado do STJ, de 5 de fevereiro de 2019, e colocou o julgado, que é a jurisprudência dele, certo?
Eu ainda não cheguei nessa parte, tô a existência do débito em cima, na página 3ª. Uhum. E mais em cima, você colocou também os artigos, que é o 42, na cobrança de débito e tal. Uhum. No semestre retrasado, na aula de Direito Civil, a professora falou assim, que a gente não pode ficar colocando esse tipo de coisa na peça e tal, porque o juiz, por ele ser doutor e juiz, ele já sabe tudo ali sobre, né, a lei ou a área pertinente a ele. E se a gente ficar colocando isso, ela falou que às vezes o juiz nem lê. É verídico isso ou não? Colocar a cópia de artigo ou jurisprudência? Não entendi. Ambos. E colocar os artigos ou encher de jurisprudência. Ela falou que isso Não, é assim. Encher de jurisprudência é chato, mas veja a minha peça, tem 9 páginas. Se eu não colocar o artigo que fundamenta a inexistência do débito, ou dano moral, ou a relação de consumo, a inversão dos danos da prova, o juiz não tem como dar para mim isso. Entende? Então, assim, eu concordo que a gente não pode encher isso, porque fica chato. É possível pegar uma peça de consumidor, tem muitos advogados que fazem isso, de 45 laudas. Coloca jurisprudência, pega um monte de lei, eu coloco o necessário para a petição inicial, entende? É verdade, se você encher muito, o juiz não vai ler. Então, é recomendado que não coloque muita jurisprudência, mas eu coloquei pouca. Por quê? Porque eu vou explicar, quando eu entrar no dano moral, o que eu fiz. Eu tô provando para o juiz a extensão do dano moral, que não foi só uma mera inscrição. O meu cliente ficou muito aborrecido e teve a honra dele violada de várias formas, e eu fundamentei com um julgado do STF, do STJ, que é do ministro Fux lá, se eu não me engano. Ela não está errada, mas assim, eu acho que tem que dosar, né? Talvez a forma da professora explicar era para não colocar, mas eu vejo que não tem que colocar. Se a gente não fundamentar a petição inicial, como é que eu vou fazer um recurso de apelação que só devolve de matéria de direito, recurso especial, entende? Então tem que ter o fundamento jurídico. Entendi. Então, no caso, isso seria tipo um recurso que a gente pode utilizar para influenciar o juiz a ir na nossa, por exemplo, a concordar com o que a gente está dizendo. Você tem que fundamentar. Igual aqui, vocês estão vendo que tem coerência? Eu falei da relação de consumo, da inexistência de débito. Se quiser só escrever, a inexistência de débito está fundamentada no artigo 42 da Lei 8.007. Pode, não precisa copiar o artigo, mas como a peça é curtinha, eu coloquei. Mas não existe certo ou errado no peticionamento. Existe um padrão que o CPC fala. Olha no inciso 3º, Felipe. Tem que ter os fatos, minha peça tem fatos. Fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 3º do artigo 319. Então, tem que ter o artigo. Fundamento jurídico é isso. O artigo, a jurisprudência, a doutrina. Entende? Aí, e tem as outras coisas embaixo, que eu não vou chegar hoje na aula, senão a gente vai ficar falando demais. Mas tem que ter. Você só não pode encher linguiça. Sabe quando você vai fazer uma prova que você não estudou? Aí você sabe o que é habeas data, mas não faz nem ideia como é que resolve. Você enche linguiça. Habeas data tá lá na Constituição e não sei o que lá. Então, isso que não é legal. Agora, quanto mais conciso você é, você mostra inteligência. Quem é muito prolixo, no meu ponto de vista, né, não sabe com tanta maestria de quem consegue ser conciso. O que é isso? É isso, acabou. Agora a pessoa fica enchendo linguiça, dá uma volta, para depois falar, não mostra tanto conhecimento técnico jurídico. Mas é um ponto de vista meu. Pode ser que outra pessoa pense diferente e tá tudo certo. Eu só estou dando um exemplo, gente. A minha peça que eu estou passando para vocês não é a peça nossa soberana. É um modelo simples que funciona. Entendi, beleza. Beleza? Mas vale a pena. Tá. Então, o artigo 42 ali que a gente colocou na inexistência do débito. Lê o 42 do CDC, que eu vou explicar isso aqui também, a gente já vai folheando. Quem tiver aí com o artigo 42 do CDC, pode ler até o parágrafo único. Pode ser a senhorita que estava lendo, Felipe ou qualquer outro amigo. Se alguém se habilitar aí, eu tô com ele aberto aqui. Pode ler, se alguém quiser, entra no meio que a gente autoriza, a gente deixa. Artigo 42.
Eu posso ler, prof. Então, leia, por favor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. Pode ler. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Ou seja, gente, presta atenção nisso aqui. Se a gente ou o nosso cliente estiver devendo, beleza, tem que pagar. Só que ele não pode ser exposto ao ridículo. Chegar lá no seu trabalho lá, na Sinagro, na CB, não importa. Joana, caloteira, você pode me pagar aqui o boleto? Não pode ser exposto ao ridículo, mesmo se estiver devendo. E o consumidor, que ele foi cobrado em quantia indevida, ou seja, ele está sendo cobrado por um débito, meu cliente, né? Que não é dele, ele não fez, não estava devendo. Ele tem que ser ressarcido em dobro, ou no que ele pagou em excesso, né? Só que para conseguir esse repetição do indébito, que eu falo que é conseguir esse valor em dobro, é muito difícil. Até hoje, eu consegui uma vez só. Por quê? Tem que provar a má-fé do fornecedor. Para provar a má-fé do fornecedor é muito complicado. Por exemplo, nesse caso aqui, o fornecedor errou, mas não teve como eu caracterizar a má-fé. Então, no final da história, o juiz declarou o débito inexistente de 4 mil e pouco e deu os danos morais. Mas ele não fez o meu cliente receber em dobro, porque não ficou caracterizada a má-fé. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito de repetição do indébito, ou seja, receber 2 vezes, pelo valor ao dobro que pagou em excesso acrescido de correção monetária. É só para entender o que é. Na peça, a gente sempre pede, mas o juiz muito dificilmente ele concede, tá bom? Bem provável conceder. Antes de eu entrar no dano moral, porque o dano moral vai ser coisa para a gente falar, hein? Petição inicial é muito rica, né? Faz sentido? Eu trago a peça e vocês começam a entender na prática como é que funciona o raciocínio. Agora eu vou ir para o material, para o outro, e aí, num outro momento, eu vou terminar essa peça com vocês, assim. Eu vou passando o conteúdo e a gente volta para ela. Os alunos da manhã, eles pediram para que eu ajudasse a eles, e eu vou ajudar aos senhores também, a fazer pesquisa de jurisprudência e análise de jurisprudência de forma coerente, como colocar a palavra-chave. Como eu tenho essa liberdade aqui na nossa ementa, né? Hoje eu vou concluir o que estava previsto para o nosso calendário. Assim que eu finalizar essa peça, eu vou dar essa oportunidade. Eu vou pedir para alguém buscar determinado tema, quem estiver vendo que vai ser interessante, para ver o que o jurisprudência está entendendo, e vou ensinar como é que faz a busca na internet, como que vocês devem pensar, qual é o raciocínio, como é que vocês podem usar o voto do desembargador ou da turma recursal do nosso, né, da turma recursal, que é do juizado, desembargador, para poder fazer uma peça da petição inicial. Eu vou deixar segurado aqui agora, a gente vai para outro material para entender como que a gente deve aplicar o CDC nas relações no contratos públicos, tipo em licitações, como é que funciona, porque ainda é uma discussão. E depois a gente continua na próxima aula o conteúdo e eu vou falando da peça aos poucos, porque se eu finalizar ela inteira, é muito conteúdo novo e eu ainda não inseri o suficiente de direito do consumidor. Eu queria que vocês entendessem isso. Fornecedor, consumidor e objeto, que no caso aqui era um contrato de prestação de serviço.
na prática. Aí vocês vão ficar com a pulguinha atrás da orelha. Agora a gente vai abrir o outro material, serviço público. É bem legal, mas é pouco usual, então eu vou fazer esse artigo. Pegam lá, galera. Tá escrito assim: o serviço público como relação de consumo. Vou dar aí uns 2 minutinhos para abrir, porque a gente precisa interagir. Quem já abriu aí já me fala. Ui. Abrimos já. Abriu. Esperar 2 minutinhos. Não sei se a gente tá no celular às vezes. Ficou claro até aqui? Até o que a gente aprendeu? Sim. Não entendi nada. Tem um que falou uma vez. Falei, ai meu Deus, eu vou chorar. Ai. Tomando café do jeito que eu tô tomando aqui, eu não vou dormir hoje, não. Vou começar, tá, galera? Já dei ali um minutinho. Que é o artigo. Vocês observarem lá na ementa e a continuação. E olha que eu dormi bastante hoje. Ave Maria, que é isso? Posição de boca. Vou tomar um café, vou calibrar. Oh, meu Deus, gente, ansiedade. Ah, gente, a prova da OAB foi suspensa, né? Se alguém quiser entrar no grupo de estudo que eu tô fazendo com a galera aí, é possível ainda, mas eu tenho vaga limitada, eu não consigo atender mais que 10 alunos. Se souber de alguém que tá estudando e precisa de ajuda, indica aí que a gente coloca na mentoria ao vivo toda semana, bem legal, para ajudar a passar na prova, chegar arrebentando. Uso esse livro aqui, ó. Mas aí eu digitalizo para os alunos, envio em PDF. Tem gente que compra, né? Pega lá da Janice de Cuiabá, que é uma livraria bem boa que tem. Relação entre serviços públicos concedidos e direito do consumidor. Agora vocês têm que abrir a cabeça, tá, gente? Isso aqui eu preciso passar porque tá na ementa, mas a gente vai conversar sobre uma tese. Tipo, qual que é o posicionamento do tribunal hoje sobre isso? Primeira coisa, é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor em serviços públicos. O que é serviço público? Serviços públicos é a contratação dos entes através de procedimentos públicos, do direito administrativo, como as licitações. Por exemplo, para comprar, estou sem caneta aqui, comprar uma caneta X para utilizar nas escolas, a máscara Y, o respirador, exemplo hipotético para os senhores entenderem. Tem que fazer um certame de licitação, procedimento administrativo, que existem regras, passos, etc. e tal. E a doutrina já entende que, dependendo da situação, o ente, que é Estado, município ou Distrito Federal, eles podem ser consumidores e, portanto, terá a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E por que que isso é tão discutido? Porque existe um princípio, eu ainda não estou falando do material, estou só falando da cabeça, tá? Que chama
a prevalência da coletividade sobre o particular. Ou seja, a aplicação da coletividade do direito administrativo em relação ao particular, que seria o consumidor. Isso no direito, amados, chama-se antinomia jurídica. Como assim? Que é isso? Tem a Constituição Federal aqui em cima, não tem? Todas as normas que vêm abaixo da Constituição Federal, elas são mais fraquinhas, digamos. Então, para analisar qual norma se aplica, a gente tem que analisar a antinomia jurídica. O que é isso? Não entendi ainda. Por exemplo, existe uma relação aqui no processo previdenciário, que tem 500 decretos e leis. Para eu saber qual norma eu aplico ao caso concreto, eu preciso analisar a antinomia jurídica, qual norma é mais forte, de forma bem simples. E quando a gente trata de ente público, sempre a prevalência da maioria do ente tem que se sobrepor sobre o interesse particular. Essa é a ideia. Entretanto, o direito do consumidor ele está laceando essa situação. Por quê? Direito do consumidor é um direito particular, em regra, né, entre as partes do certame, da licitação, etc. E ele está ganhando força dentro da jurisprudência dos dias atuais. E é isso que esse trabalho acadêmico trata para os senhores e que a gente precisa entender sobre essa temática. Beleza? Que lindo, prof. Pois é, fofíssimo. Vamos lá. Página 1 do material. Preparando o debate para... Vocês estão com o material aberto? Sim. Vou fazer o seguinte, porque fica um monólogo, é muito chato, é tipo o Romeu e Julieta. Morre o Romeu, morre a Julieta. Eu preciso que alguém leia para mim a parte ali, regime jurídico e serviços públicos, e a partir da leitura do aluno eu vou explicando, a gente vai interagindo, vai ficar melhor a aula. Quem pode fazer o favor de ler? Respirando. Ninguém tá vendo você. Eu vou falar o nome aqui que tá na lista aqui, vai ter que ler. Quem está online na aula, encarnado, com o documento, pode ler, por favor. Ih, Nina, vamos dormir? Tô brincando, gente. Quem pode fazer o favor? Pode ser eu, professor? Pode. Pode. O sucesso é de vocês aí. Fique à vontade. Lê para nós lá, Felipe. Tá. Preparando o debate para logo mais, quando serão avaliadas, entre outras coisas, as teorias aplicáveis à posição jurídica dos usuários do serviço público no contexto contemporâneo. Cumpre estudar e fixar os principais pontos a respeito do regime jurídico, aí tem um site aqui, ocorrente da prestação de serviços públicos, quer esta se dê de forma direta pelo Estado, quer por terceiro, especialmente habilitados e fiscalizados. Pode continuar. E para a compreensão exata do tema, é importante previamente observar a reflexão realizada por Marçal Justin Filho. O serviço público apresenta natureza institucional. Isso significa que a concessão de serviço público é um instrumento de agregação de sujeitos para ampliar os esforços necessários à concretização de um fim de grande relevância. O fim a ser obtido é a prestação das utilidades necessárias à satisfação de um direito fundamental. Essa ideia, satisfação de um direito fundamental, norteia a atuação de todos os sujeitos públicos. A concessão propicia que um particular se comprometa com a promoção desse fim. Beleza. Então aqui ele já está dando a introdução do que é serviço público. Eu expliquei para vocês aqui de forma simples, né? Agora está bem técnico aqui. Natureza institucional, ou seja, quando a gente consegue algum serviço público, é para concessão de um serviço público é através de procedimento administrativo. É um instrumento
de agregação de sujeitos para ampliar os esforços, para concretizar o objetivo de relevância social. Vamos escolher qual que é a empresa que vai cuidar dos ônibus da cidade de Primavera do Leste. Vamos escolher qual é a empresa que vai cuidar da merenda das crianças, exemplo hipotético. Então, essa é a ideia de concessão de um serviço público para todos. Agora, vamos lá na outra. A letrinha está bem em cima, porque o formato do Jus Brado desse site é muito bom, tá? Jus.com, navegante, vocês podem ler que os artigos de lá têm bastante relevância, normalmente são atualizados, só que eu não tinha a opção baixar em PDF, aí eu dei um Ctrl+P e desconfigurou tudo. Lê ali, pode-se vincular quando se estuda o regime jurídico, segundo parágrafo. Pode-se vincular quando se estuda o regime jurídico de direito público. Este é a concepção de relação de administração que Rui Cirne Lima o conceitua como sendo a relação jurídica que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente. Só um pouquinho. O que é isso aí, gente? Cogente, relação jurídica que se estrutura ao influxo de uma finalidade cogente, a todos. Toda vez que vocês ouvirem o termo cogente no direito, de forma geral, é uma norma que tem que ter validade para todos. Cogente. É isso que significa. Então, quando a gente estuda um regime jurídico público, direito administrativo, que regula normalmente, a concepção é a relação administrativa. Está falando ali o autor, o Rui. E ele conceitua que a relação jurídica se estrutura na forma de executar o procedimento com um objetivo para todo mundo. Vou comprar a carteira por licitação. É para todas as escolas da cidade utilizarem aquela carteira. Papel, sulfite, para imprimir as provas dos alunos. Finalidade cogente para todo mundo que vai, utilizar naquela situação. Pode continuar, Felipe. De fato, tem-se a relação de administração quando um poder que emana de uma relação jurídica for caracterizado também como um concomitante dever, aspecto teológico, visto que o seu objeto apresenta o elemento da indisponibilidade. Em outras palavras, por haver uma finalidade cogente, ou seja, um objetivo de atingir o interesse alheio, leia-se público, a relação não se resume ao atendimento de um direito subjetivo. Frise-se, no entanto, que é possível a simultaneidade das relações jurídicas, relação de administração e relação do direito subjetivo. É o que percebe nesta passagem do texto de Rui Cirne Lima. Lê essa passagem aqui, pessoal. Lê ela que depois eu explico de uma vez, por favor. Podem no direito administrativo. Podem, no direito administrativo como no direito privado, nascer simultaneamente do mesmo negócio jurídico a relação do direito subjetivo e a relação de administração. No direito administrativo, assim se destaca, por exemplo, a controvérsia acerca da natureza jurídica da concessão de serviço público, da qual defluem simultaneamente, além da relação de administração, direitos subjetivos recíprocos do concedente e do concessionário. Tá, concedente. Sempre quem é cessionário é quem está cedendo alguma coisa. Tipo, a nossa concessionária aqui de energia é Energisa, Água de Primavera. Né? É isso que a pessoa que cede, cessionário. Quem está recebendo é o concedente. Locador é o dono. Locatário é quem está morando na casa. Sempre esses sufixos têm esse mesmo raciocínio no direito. No começo pode virar uma bagunça, escrevam em algum lugar aí que vai ficando mais claro e vocês vão conseguindo compreender com clareza e saber quem é quem aqui, quem que é o autor ou o réu, né? Resumidamente. O que acontece aqui, gente? Eu estou explicando para vocês uma situação que nasceu bem controversa. O que ele está falando aqui? Primeiro, que a administração pública ela é um aspecto
ali que está o que o Felipe leu, que normalmente é um bem comum de todos, para todo mundo. Só que aqui o autor, e é o que está acontecendo na prática, que está no quadrado aí, para o que o Rui falou, o Rui não, o nosso doutrinador disse, que concomitantemente, simultaneamente, no mesmo negócio jurídico, atualmente existe a relação do direito administrativo, por exemplo, da licitação, e do direito subjetivo, que é das partes. No direito administrativo, assim se desata, por exemplo, a controvérsia que a natureza jurídica da concessão do serviço público, na qual deflui simultaneamente, além da relação da administração, direitos subjetivos recíprocos do concedente ou do concessionário. Então, começaram a observar que quando faziam esses contratos aí para dentro eu estou dando exemplo da prefeitura que fica mais fácil, para garantir a merenda para todo mundo, é direito administrativo. É um direito público que vai impactar uma certa parte aí da população. Só que também, simultaneamente, sobre uma ótica, é um direito privado. É um direito do consumidor. Porque a criança lá da escola vai comer a merenda como destinatário final. Então, simultaneamente, apesar de parecer controverso isso, é isso que está falando aqui, começaram a observar o nascimento do direito público, o direito privado, e os dois ao mesmo tempo. Só isso aqui. Deixa eu ver embaixo aqui. O que eu vou falar para vocês? Aqui, ó. Na página 2, a outra citação aqui, eu vou ler, tá, Felipe? Se alguém quiser ler, depois se manifeste. Eu vou falar, é isso que eu preciso que vocês entendam desse material. O princípio da supremacia do interesse público não coloca em risco os direitos individuais, porque tem que ser aplicado em consonância, com os princípios todos que informam o direito administrativo, como da legalidade, impessoalidade, razoabilidade, segurança jurídica, entre outros. Ele protege os direitos fundamentais. Então, se vocês já estiveram no direito administrativo, eu estou traduzindo para ficar um pouco menos técnico, o princípio da supremacia do interesse público, ele sempre, no direito administrativo, é mais forte do que o interesse particular. Está escrito ali em cima. Vem sendo fortemente atacado essa dualidade. Defendem os opositores que a existência de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos é incompatível com a sua presença. Assim, fala-se em ponderação de interesses para substituir a supremacia do interesse público. Então, a partir da ótica, começou a observar a importância de proteger o interesse do particular em relação ao interesse público, começou a flexibilizar o enrijecimento dessa supremacia do interesse público, ou seja, sempre o interesse da coletividade, do público, era melhor, mais forte do que os individuais. Isso dentro da seara administrativa, tá? Vai na página 3 e leia, que é o cerne, aplicação do direito do consumidor aos serviços públicos como evolução da noção de interesse público. Por favor, Felipe. Página 3, item 6. A mutação parcial do conceito de serviço público, no decorrer do tempo, como foi possível verificar nos primeiros momentos desde o trabalho, só pode ser realizada em razão da mudança na concepção de interesse público. Com efeito, vê-se não mais um interesse público mítico ligado ao Estado ou à sociedade abstratamente considerada, mas a um interesse público traduzido como a maior satisfação concreta na vida dos indivíduos. Referida mudança de concepção encontra-se sustentada com a inserção da concorrência na prestação de serviços públicos, que fez com que estes passassem a ser atividades total ou parcialmente regidas pelo mercado,
sendo necessária, consequentemente, a aplicação, pelo menos em parte, do direito do consumidor, que constitui um dos pilares da disciplina jurídica do mercado. Então, o usuário, que é o consumidor, a criança, exemplo, que come a merenda, foi por muito tempo percebido como uma pessoa abstrata, no sentido de que fazia parte da supremacia do poder público, não claramente individualizada, submetida à boa vontade do gestor do serviço público. Entretanto, aos poucos, a figura do cliente, de consumidor, foi se substituindo àquela de usuário. A exigência de um serviço individualizado é a principal consequência da abertura à concorrência e a comparação entre o setor público e privado. Essa exigência traduz a rejeição da imagem de um usuário submetido ao serviço público. Então, começou a mudar essa situação, principalmente depois da verificação da concorrência. Quando começou na verdade, tem concorrência dentro de licitação, né? Licitação é uma modalidade da gente oferir preço para consumo da administração pública e tem que ter concorrência. Só que era visto os receptores, os destinatários finais antes mais abstratamente. Com a aplicação do consumidor, foi feita com o tempo, né, uma análise mais diferente e amorosa, frisando pela qualidade, em regra geral, tá, gente? Pode ser que na prática não funcione assim, muitas vezes. A gente sabe que às vezes acontece de contratar uma empresa de asfalto, aí faz o asfalto da cidade, dá 30 dias está tudo esburacado. Mas a regra geral é o quê? Que tem que analisar claramente a pessoa individualizada que vai utilizar aquele produto ou serviço fornecido pela administração pública. Isso não acontecia antes, porque esse princípio da supremacia do ente público sobre o particular ele era muito enrijecido. E a partir da aplicação do CDC nas relações públicas, começou a ser um pouco mais flexibilizado. É isso que eu queria ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Da dignidade da pessoa humana. Página 4. Lê a parte, por gentileza, ali da dignidade da pessoa humana. E aí, acho que dá para encerrar essa parte aqui, para não ficar um tanto maçante, né? É isso aqui que eu precisava. Lê lá para nós, Felipe. A dignidade da pessoa humana é qualidade intrínseca. A dignidade da pessoa humana é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de deveres e direitos fundamentais que assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante ou desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida sustentável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Ou seja, o autor aí, gente, esse Ingo Wolfgang Sarlet é um dos grandes constitucionalistas, viu? Se alguém for fazer qualquer área aí de monografia ou trabalho, pode pesquisar trabalho desse autor, que ele é fenomenal. É incrível os trabalhos, tem um peso muito grande na advocacia. Então, quando começou a perceber, essa parte da matéria é isso aqui mesmo, a importância de proteger o privado e particular nas relações públicas também, começou a observar o valor chamado dignidade da pessoa humana. Antes, era tudo abstrato. Ou seja, não importava quem comia merenda. Por exemplo, hipoteticamente, só para título de exemplo. Vamos individualizar, vamos tratar produtos de qualidade, etc., como relação de consumo, etc. Começou a perceber valores, princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, que é o quê? Uma qualidade intrínseca, única do ser humano, que tem que ser analisada. Ali tem um texto maravilhoso, magnífico do professor, mas a dignidade da pessoa humana é a forma, digamos, de forma bem simples, né, mínima, que nós temos de viver de forma adequada, equilibrada,
no mínimo existencial, o mínimo é a dignidade da pessoa humana. E dentro do direito do consumidor é um princípio também, porque tudo que a gente for consumir, utilizar, etc., tem que ter esse princípio dentro, né? Tem que proteger a nossa integridade física, intelectual, mental, ou seja, tem que proteger o consumidor. E foi muito bonita essa mudança. Lê o 7 ali, por favor, porque, só para finalizar o que o texto quer dizer, que existe uma limitação. A aplicação do CDC, Código de Defesa do Consumidor, tem limites. Dentro da área pública, a gente vai entender ali um exemplo do que eles trazem dos Estados Unidos. Enfim, leia lá. O direito do consumidor teve, página 4. O direito do consumidor teve a sua origem na cultura anglo-saxã, normalmente Isso, tá certo. mormente na experiência norte-americana. Importante assinalar que, nos Estados Unidos, não se adota a noção de serviço público vigente nos países de cultura europeia. Todas as atividades econômicas se subordinam aos princípios fundamentais da livre iniciativa, com algumas ressalvas e limitações. Naquela cultura, ignora-se a concepção de titularidade estatal de certas atividades e inexiste figura exatamente idêntica à da concessão de serviço público. Assim, destaca-se que o modelo norte-americano resultava na ausência de poderes estatais para disciplinar atividades econômicas de interesse coletivo, intervindo em favor do interesse do usuário. Então, aqui, ele está falando isso, né, aplicado no direito norte-americano. O direito consumidor nasceu na cultura anglo-saxã, ou seja, nos Estados Unidos. Lá que nasceu as primeiras ideias. Importante destacar que nos Estados Unidos não adota a noção de serviço público. Lá não tem SUS, gente. A gente reclama aqui do SUS, etc e tal, por exemplo, mas essa figura do Estado como protetor não existe nos Estados Unidos e normalmente em países desenvolvidos, né? É tudo plano de saúde ou no dinheiro mesmo lá. Todas as atividades econômicas se subordinam a princípios fundamentais da livre iniciativa privada, com algumas ressalvas e limitações. Naquela época da cultura, ignorava-se absolutamente titularidades estatais. Não existia figura para concessão de serviço público, ainda não existe, mas é paráfrase do que o autor escreveu ali. Assim, destaca-se o nosso autor que o modelo norte-americano ele resultava na ausência de poderes estatais para disciplinar atividades econômicas de interesse coletivo, intervindo em favor de interesse do usuário. Ou seja, não tinha isso de direito do consumidor. Era limitado, existia o interesse das partes pela aplicação, mas esse direito do consumidor que a gente entende aqui hoje não existia lá nos Estados Unidos. Então, é uma limitação dentro da história, né, que nós também temos aqui. A limitação no direito brasileiro é nas normas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas de forma geral, da onde nasceu, como lá não tinha essa parte de poderio público, então não fazia muita diferença nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui o que é mais teorias, isso aqui eu não vou falar com vocês, não, isso aqui, deixa eu ver, muita coisa aqui. Incidência, remunerados, taxa, tarifa, isso é muito coisa, é muito mais do que a gente passou. Enfim, dessa parte desse tópico aqui, é isso que eu precisava que vocês entendessem. Ficou alguma dúvida? O material tem mais coisa, tá? O artigo ele fala de vários aspectos, teorias, mas aplicado ao direito brasileiro, que é o que eu precisava trazer, era essa discussão aí, quando que entrou o CDC, quando que não tinha o CDC, etc. Tá claro? Sim. E aí, o Felipe, o orador? Orador, senhor é doido. Orador significa a pessoa que está à frente aí dos debates da sala.
Ficou Para mim claro? ficou claro, professora. Ficou? Porque, assim, não adianta eu falar de muita coisa, porque vai ficar chato. A aula tem que ser o mais divertido possível para vocês. A gente acabou, se vocês olharem lá, cumprindo a nossa aula 1, que era a ementa 1 nossa. Não adianta eu entrar agora, eu emendei aqui sem intervalo, né? No intervalo de 15 minutos, acaba que só se eu estou muito cansada que eu peço um pouco de tempo para tomar uma água e tal, mas deu certo aqui. Aí na próxima aula, que vai ser a nossa última aula antes da prova, deixa eu abrir aqui para dar o spoiler para o que eu vou passar, porque eu passei o calendário acadêmico, nossa ementa para o Felipe, para os líderes, tá? Eu acho que eu vou colocar lá no Ava, se vocês não têm. Eu vou falar de princípios e vou entrar na unidade 2 nossa aqui. A gente vai entrar na unidade 2. Vamos falar até a parte de contratos aqui, do direito do consumidor. E vou trazer para vocês exemplos bem também práticos de alguma causa para a gente poder analisar. Tá bom? Por hoje era isso aqui, galera. Para não deixar vocês esquizofrênicos. Vocês gostaram da peça? Ficou mais claro para entender o que eu estou falando? Que eu vou fazer assim com vocês, que essa matéria é muito prática. Feedback, por favor, para a gente poder melhorar aí a didática com vocês. Professor, para mim tá ótimo, achei super bacana e bastante, como é que eu posso dizer, intuitiva a aula. Eu gostei bastante, para mim se a senhora continuar assim, tá ótimo. Alguém quiser mais falar, fica à vontade, tá? Vou parar a gravação aqui, porque eu tenho que subir a aula no Ava. Para nós. Porque daí, assim, o que acontece? Eu